bora ver o racional que a gente tem para hoje. No caso, amanhã, porque eu tô fazendo ontem. Ficou confuso, né, rapaz? Bom, é isso aí. O que a gente tem para hoje aí, pessoal? Tô aqui no gráfico de 1 hora. Vamos começar já vendo pelo diário, né? Bom, eu tinha comentado no pré-market, né, que no pré-market de ontem, que esse fundo aqui que a gente poderia utilizar, bem no finalzinho dele eu falei, né, sobre esses dois insights que tinham aqui e que o preço poderia reagir a ele. E eu deixei até marcado, até voltei no vídeo para avisar. E ele fez isso, né, quando a gente vê o início do dia, o mercado já abriu, já colocou esse H1 interno para baixo, colocou esse H1 para baixo, que era aquele inside. Tinha dois insides, né? O inside de ontem e o de antes de ontem. E nesse primeiro aqui ele não teve uma reação, mas nesse daqui ele teve a reação. E aí o que acontece? Ele colocou, querendo ou não, foi um pouquinho que ele foi, mas ele rompeu esse fundo, né? A gente continua tendo esses 50%, então a gente entende que esses fundos aqui são fundos de possível liquidez realmente para o preço vir mais aqui para baixo. Então, a nossa expectativa ainda continua sendo essa. Aqui, a gente tem 15 minutos, porque dentro desse H1 aqui interno, a gente teve esse fluxo, que colocou aqui para baixo. Então a gente pode ver mesmo esse 15 por conta que a gente vê que o mercado fez um pivô aqui, tá vendo? Então a gente considera como esse 15 minutos, porque ele varreu essa liquidez aqui e rompeu para baixo. Aí o mercado reagiu, tá vendo que ele virou? Ele fez um fluxo aqui de baixo, ele virou aqui, ó, ele fez o choque exatamente por aqui. E ele continuou essa queda, essa correção, e ele parou nesse order flow aqui de venda. E o mercado, o que ele fez? Ele alinhou, né? Ele atingiu esse order flow aqui. Order block de oferta. E aqui ele alinhou, tá vendo? Ele fez um topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto. Até que depois ele vem aqui e rompe esse fundo aqui, né? Então ele muda dentro dessa estrutura aqui. Ele vira essa estrutura e ele vem em volta, testa e dá um trade, no caso, né? A pessoa que quis vender aqui acreditando nessa estrutura, ele até daria o trade, poderia até estar no zero já aqui. Que ele rompeu o fundo, ele podia continuar o fluxo aqui de venda, né? Mas já estava também tarde que isso. Bom, só tô conversando aqui com vocês. Aí o que a gente pode observar? Então, já que a gente teve tudo isso que aconteceu aqui, a gente não sabe se ele vai manter, mas o que a gente sabe? Como a gente tem uma interna de H1, a gente entende que esses topos aqui são topos de liquidez. E eles estão alimentando o que? Um order block ineficiente. Então a gente tem um order block ineficiente. Então aqui a gente pode aguardar algo nesse sentido, ou até mesmo se ele passar, né, nessas regiões aqui mais para cima, a gente pode esperar por isso. E vocês têm que saber também que essa região é uma região importante, né? Porque se ele virar, ele vai colocar... Esse daqui já não é mais que o 15, né? Esse daqui seria 1 hora. É onde viraria tudo. Deixa eu até confirmar aqui. Deixa eu dar uma olhada. Exatamente, aqui seria uma virada de 1 hora. E se fosse acontecer isso, a gente poderia esperar algo nesse sentido, né? Se tivesse alguma... para continuar essa alta, mas a gente sabe que a gente tem essa estrutura aqui de baixo, então a gente acredita que o mercado ainda pode vir mais para baixo, mas não significa que ele não pode continuar subindo, tá? Deixa eu dar mais uma olhada aqui, vou marcar esse nível chave já, tudo bem que tem um order block, né, mas eu vou marcar esse nível chave. Deixa eu ver se numa hora tem, a gente tem esse daqui, mas já foi mitigado, não temos mais nada para cima. Aqui eu tô nos 5 minutos e você pode ver, quando a gente começa a descer o time, né, a gente começa a estruturar pelas estruturas maiores ali, pelos time frame maior, a gente, quando vai descendo o time, fica longe algumas marcações que parecem tão perto, né. Eu que executo no minuto, ó como fica tudo longe. Então você dá tempo pro mercado subir, distanciar, você não fica olhando cada tick do candle aqui, né. Então isso é importante também. Bom, então a gente tem essas regiões aqui, pelo 15...
nem eu falei, a gente teve essa quebra aqui, né? Teve essa quebra, então aqui foi um 5. E teve essa outra quebra aqui também, que foi um 5. Só para ficar didático aqui, entender. Aí o mercado pode continuar essa alta. E se ele perder os fundos, quem sabe ele atinja já esse nível de precificação aqui de baixo. No fundo aqui vai ter bastante liquidez, então muitas vezes ele pode vir aqui já alinhar alguma coisa para começar o pullback, ou ele pode continuar a queda, né, pessoal? A gente tem nível chave mais aqui para baixo, e aí o fluxo vai mostrar pra gente, por isso que é importante a gente esperar o fluxo para alinhar. Beleza? É isso aí, valeu, não esquece o like, tamo junto, até a próxima.